Olá, família linda, amada e abençoada do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Glória a Deus, eu sou Marli, apresentando mais uma leitura bíblica, lendo a Bíblia em um ano. Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Amém? Antes da nossa leitura, vamos orar para o Senhor abençoar a nossa leitura e nos dar sabedoria, aleluias, para que possamos compreender a sua palavra. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder e maravilhas, aqui, Senhor, nos colocamos na Tua presença santa, bendita e gloriosa. Pai, estamos dando início a essa leitura bíblica, aleluias, lendo a Bíblia em um ano. E eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um ao qual está fazendo esta leitura juntamente comigo. Que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, aleluias, o discernimento, Pai, da Tua palavra. Oh meu Deus, ensina-nos, Pai, para que possamos viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A leitura de hoje será em Êxodo, capítulo 7 e 8, e Mateus, capítulo 15, versículos 1 ao 20. Êxodo capítulo 7. Mas o Senhor disse a Moisés: Vê, eu te fiz Deus para Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel de sua terra. Mas eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do egípcio os meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. E Faraó não vos escutará, e eu meterei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes ordenara, e eles fizeram assim. Moisés tinha idade de 80 anos, e Arão tinha idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Se Faraó vos disser que façais algum milagre, então dize a Arão: Toma tua vara e lança diante de Faraó. Ela se tornará em serpente. Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor ordenara. Arão lançou sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e ela se tornou em serpente. Então Faraó também mandou vir os sábios encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram a mesma coisa com seus encantamentos. Cada um deles lançou sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. E o coração de Faraó se endureceu, e ele não os escutou, como o Senhor tinha dito. Primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Então o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã. Eis
que ele sairá às águas. Fica à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara, que se transformou em serpente, e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, para te dizer: permite o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Mas eis que até agora não obedeceste. Assim disse o Senhor: por isto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se transformarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. E o Senhor disse a Moisés: diz a Arão: toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre seus rios e sobre seus lagos, e sobre todas suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue, e haja sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor ordenara. E ele levantou a vara e feriu a água que estava no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e toda a água do rio se transformou em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito, com seus encantamentos, fizeram o mesmo, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os escutou, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou, entrou em sua casa, e seu coração não atentou nem ainda isto. E todos os egípcios cavaram junto ao rio para achar água que beber, porque não podiam beber da água do rio. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8. Segunda praga, rãs. E o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, permite meu povo ir, para que me sirva. E se não quiseres permitir isto, eis que ferirei toda a tua região com rãs. E o rio produzirá rãs, e elas subirão e entrarão em tua casa e em teu quarto de dormir, e sobre tua cama, e nas casas de teus servos, e nas casas de teu povo, e nos teus fornos, e em teus pastos. E as rãs subirão sobre ti e sobre teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende tua mão com tua vara sobre os rios, sobre as correntes e sobre os lagos, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram e cobriram a terra do Egito. Então os encantadores fizeram a mesma coisa com seus encantos, e eles fizeram sair rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor para que ele faça sair as rãs de mim e de meu povo. Então eu libertarei o povo, para que ele ofereça sacrifício ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: quando devo rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo,
para que as rãs desapareçam de ti e de tuas casas, e que fiquem somente no rio? Este disse: amanhã. E ele disse: seja conforme tu disseste, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se afastarão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E elas se ajuntaram em grandes multidões, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos fizeram assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu obstinado e não os escutou, como o Senhor dissera. Quarta praga, moscas. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e coloca-te diante de Faraó, quando ele sair às águas, e dize-lhes: o Senhor diz assim: deixa meu povo ir, para que me sirva, porque se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e em tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, bem como a terra em que eles estiverem. E naquele dia distinguirei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que enxames de moscas não haja nelas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E farei separação entre meu povo e teu povo. Amanhã acontecerá este sinal. E o Senhor fez assim. Grandes enxames de moscas apareceram na casa de Faraó e nas casas de seus servos e em toda a parte do Egito. A terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Mas Moisés disse: não é oportuno que se faça assim, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus, sacrificando nós a abominação dos egípcios perante seus olhos. Não nos apedrejarão eles? Nós iremos a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu vos deixarei ir, e fareis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. E Moisés disse: eis que saio
da tua presença e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, de seus servos e de seu povo. Mas Faraó não engane mais, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó, de seus servos e de seu povo. Não ficou uma sequer, mas Faraó endureceu seu coração, ainda desta vez, e não deixou o povo ir. Mateus, capítulo 15, versículos 1 ao 20. A tradição dos anciãos. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, que perguntaram: por que os teus discípulos violam a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós disseis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, este não será obrigado a honrar pai e mãe. Assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam cultos, pois os que ensinam são mandamentos humanos. E convocando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são cegos, conduzindo cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa vala. Então Pedro lhe disse: explica-nos esta parábola. Disse Jesus: nem mesmo vós ainda compreendeis? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai para o estômago e é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem, pois do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, roubo, falso testemunho e difamação. São estas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Até aqui a nossa leitura diária de hoje. Que Deus abençoe a todos. Amanhã retornamos com a continuação dessa leitura. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu amo vocês em Cristo. Amém? Um beijo no seu coração.